contados no Santo Culto, para a edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Agradeço a Deus, irmãos, porque o Senhor tem me chamado na sua graça, nas águas do santo batismo, e me concede a coroa da vida eterna se eu for um filho firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus que o Senhor ainda me chamou na idade de 14 anos, e o Senhor me chamou na lista de batismo. Era um sábado à noite, eu estava sentado ali na frente, e quando o irmão que anunciava a lista, ele disse: batismo, amanhã, 25 de dezembro, haverá batismo. Foi como uma flecha que saiu daqui de cima e feriu o meu coração. E aquilo não saiu mais de mim, fui para casa, aquilo assim: amanhã haverá batismo, amanhã haverá batismo, amanhã haverá batismo. E aquilo ficou na minha mente a noite toda. No outro dia cedo acordei, era domingo, já acordei os meus pais, falei: eu quero ir para o batismo. Mas o Senhor já tinha me chamado. Sentei, o Senhor me chamou em Itaquaquecetuba. Sentei lá na frente, a hora que abriu a liberdade, foi um dos primeiros. Glória ao nome santo do Senhor. E eu agradeço a Deus que quando eu voltei, vem a preocupação. Parece que quando eu voltei, parece que eu voltei em mim. Aquela voz sumiu e parece que estava sozinho novamente. Mas o irmão ali, Deus deu a graça de falar: eu tinha 14 anos. Deus chamou aqui muitas crianças, mas o mesmo Deus que te chamou vai te guardar e vai te segurar nessa graça. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquele momento foi como uma visão. Eu comecei a ficar grande. Eu fiquei maior que a igreja. Eu via todos de cima, assim: glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor falou no meu coração: essa é a minha força na tua vida, vou te guardar. E o Senhor tem nos guardado, irmãos. Preparou esposa, nos deu 2 filhas. Em tudo o Senhor tem nos ajudado. Temos visto a mão do Senhor a nosso favor. Irmãos, eu tenho que começar agradecendo a Deus por um grande livramento que o Senhor fez comigo quarta-feira agora. O Senhor preparou uma viagem para o estado de Minas Gerais, no norte de Minas. Nós fomos dia 1º de junho, voltamos agora dia 11. E o Senhor muito nos ajudou. Congregamos ali todos os dias. Tinha dia que congregávamos 3 vezes por dia. Foi uma festa, irmão. Deus nos ajudou, abençoou. Na ida foi tudo bem, uma viagem muito longa. Nós saímos daqui 4 horas da manhã, chegamos às 11h30 da noite, dirigindo direto. E ao retornarmos também saímos bem cedo, e eu comecei a viagem dirigindo, e depois passei para o meu tio que estava comigo, no carro. E o meu plano era assim: depois ele dirige um pouco, depois eu assumo a direção e acabo de chegar em São Paulo. Mas, irmãos, ele estava ali dirigindo por volta de mais ou menos a 1 hora, mais ou menos, e eu estava no banco do passageiro ali na frente, dormindo. Era umas 7h15 da manhã, mais ou menos, e eu fui acordado e despertado pelas minhas tias, tinha 3 tias no banco de trás, e elas começaram a gritar: Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus, cubra-nos com teu sangue. E eu acordei, irmãos, naquele momento, e não vi nada. E quando eu olhei na lateral do carro, do meu lado, lado direito do carro, nós estávamos sem retrovisor, o espelho retrovisor foi arrancado, e paramos assim à frente. Eu desci do carro, e eu olhei a lateral do meu lado, a lateral estava toda ralada assim, sem o espelho retrovisor. E aí eu vim a saber o que aconteceu. O meu tio estava ali dirigindo, e veio uma carreta na nossa direção de frente. E aquela carreta, quando estava para colidir com o nosso carro, ela desviou para o acostamento na contramão e ralou a lateral do nosso carro. O Senhor nos guardou da morte, irmãos, porque nós estávamos ali, vou chutar baixo, ali uns 90 km por hora, aquela carreta devia estar daí para mais. Mas uma coisa que nos intrigou, irmãos, porque o meu tio que estava dirigindo, ele não viu nada. Ele não viu o caminhão, ele não viu absolutamente nada. Por certo, o Senhor cegou ele ali na hora, porque se ele se assusta e tira o carro, aquela carreta nos pegaria de frente. Então eu estou aqui agradecendo a Deus, irmãos, por esse grande livramento. Hoje, por certo, eu não estaria aqui. Nem eu, nem o meu tio, e nem as minhas 3 tias. Por certo, o Senhor, tenho certeza que o Senhor nos guardou da morte ali também. Agradeço a Deus, irmãos, o Senhor nos deu 2 filhas. Uma hoje tem 8 anos de idade. E quando ela tinha aproximadamente uns 6 anos, mais ou menos assim, eu estava uma segunda-feira eu estava trabalhando de casa. E quando foi no final da tarde, estava muito calor. Eu tenho um escritório
no fundo da minha casa, que fica em cima da lavanderia. Eu estava ali trabalhando, você olhava assim, não tinha uma nuvem no céu, céu azul, calor. E eu precisei sair ali no final da tarde para resolver alguma coisa. E a minha filha menor foi comigo. Nós fomos ali no shopping que tem perto da minha casa e resolve uma coisa, e faz uma coisa, faz outra. E fiquei ali naquele shopping ali uma hora e meia mais ou menos. E num dado momento eu passei na porta, no térreo, que dava para ver a rua. E quando eu olhei a rua, irmãos, estava uma grande tempestade, mas uma chuva muito forte, uma chuva, e ali perto era o Shopping Plaza Sul, ali na Imigrantes, ali alaga, o rio enche, e já estava assim, os carros com a água pelo meio da roda, pedaços de árvore voando ali. E naquele momento eu lembrei que lá nesse meu escritório eu tenho 2 janelas. Cada janela tem 4 folhas, as 2 no meio se abrem, e as 2 janelas estavam abertas. Embaixo dessas 2 janelas eu tenho uma bancada de madeira ali, e estava o computador da empresa, o computador pessoal, vários documentos da empresa, documentos da igreja, porque eu era, na época, secretário da música. E ali, irmãos, eu trabalho ali, eu sei que qualquer chuvinha, qualquer garoa já molha, porque não tem nada na frente. Qualquer coisinha molha ali, eu preciso fechar. E com aquela chuva, irmãos, era impossível não ter molhado tudo. E na hora eu parei ali, assustei e falei para ela assim, falei, Juju, vamos embora porque o papai deixou a janela aberta e deve ter molhado tudo, perdi computador, deve ter molhado tudo. E ela ali naquele momento de mão dada comigo, ela falou assim, papai, pede para Deus não deixar molhar, glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque a fé que estava naquela criança me tomou também. Eu ali no meio daquele shopping, eu fechei meus olhos ali em alguns segundos, falei, Senhor, me guarda, por misericórdia. E eu rapidamente fui para casa, irmãos. O Senhor fez um milagre, porque quando nós chegamos em casa, eu rapidamente subi ali para aquele quartinho, não tinha molhado nada. Glória ao nome santo do Senhor. E as 2 folhas que estavam fechadas, estavam molhadas, completamente molhadas, mas no meio, seco. Glória ao nome. A minha esposa não estava em casa, ela está aqui. Quando ela chegou, eu falei, olha aqui, você viu a chuva? Vi, fiquei até preso em algum lugar ali, ela comentou. E ela subiu, eu mostrei para ela, tá vendo aqui molhado, aqui seco. Ela falou, mas você lavou? Eu falei, não, a chuva molhou aqui, não molhou aqui. Foi um milagre que o Senhor fez na nossa vida. Glória ao nome. O Senhor nos guarda, irmãos. Até quando nós não estamos desatentos, o Senhor não dorme, o Senhor não tosqueneja. O Senhor está sempre ao nosso lado. Glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, por quanto a minha comum congregação é na Vila Moraes. E no ano de 2021, eu fui apresentado para encarregado local de orquestras ali na Vila Moraes, também era o secretário da música, ajudava os irmãos músicos, o irmão Cristiano muitas vezes nos encontrou nos testes, nos exames, e estava muito envolvido com a parte da música. E quando foi agora, no dia 29 de julho do ano passado, 2024, teve a oração para novos obreiros, e o Senhor confirmou também o meu nome para ancião, dali da Vila Moraes. Irmãos, foi um susto muito grande, pois eu não esperava de forma alguma. Para os irmãos entenderem, no dia 28, foi um dia antes da oração, a oração foi no dia 29, no dia 28 foi um domingo, 28 de julho. E a Vila Moraes, ela foi demolida e foi reconstruída. E ali foram construídas várias salas de reuniões, um espaço multiuso, cozinha. Então começaram a acontecer várias reuniões, inclusive reunião da Piedade e várias outras reuniões. E isso, com essas reuniões, nós tivemos que cancelar a escolinha de música, o GEM. Então o nosso GEM era sábado à tarde e teve que cancelar um, cancela outro, cancela e acaba dispersando, né? O Cristiano sabe. Se cancela um, eles faltam 20, né? E eu conversei no dia 28, após o culto, eu conversei com o irmão diácono da nossa comum, falei, irmão, eu sei que tem muitos compromissos, mas eu queria pedir para o irmão, na medida do possível, se desse para deixar o sábado à tarde livre, né, para o GEM, porque nós estamos fazendo o GEM há 50 anos aqui, no sábado à tarde, e dispersa muito. E ele falou, olha, fique em paz, amanhã eu vou no Brás, tem reunião, vai acabar o seu problema com o GEM. Você não vai ter mais problema com o GEM, vou resolver isso para você. E eu fiquei feliz, falei, puxa vida, eu devia ter falado antes com o irmão, né? Porque já há alguns meses sofrendo aí. E eu desci pro estacionamento, quando eu desci, né, a nossa esposa nos conhece, minha esposa falou assim, por que você está tão alegrinho, né? Eu contei para ela isso, e ela falou, você devia ter falado antes. Eu falei, pois é, devia ter mesmo. E no dia seguinte, no final da tarde, umas 4h30, eu estava trabalhando de casa também. Esse dia meu celular tocou, era o irmão diácono. E eu, até brincando com ele, falei assim, irmão, o irmão tem uma boa notícia para mim? Estou esperando aí uma boa notícia que o irmão tem para me dar. Ele falou, tem uma boa notícia para te dar. Falei, estou esperando essa notícia.
pensando eu que ele ia falar que não vai ter mais reunião, né? Falei, não, peraí que o ancião vai falar. E aí passou o telefone pro nosso irmão Milton. O irmão Milton, até falei para o meu irmão Milton, irmão, tem uma notícia boa para me dar aí? Ele falou, tenho sim. Foi orado aqui no Brás, o irmão é o novo ancião da Vila Moraes. Irmãos, naquele momento, sumiu o chão ali debaixo de mim, eu não sabia o que responder. Ele falou, chega mais cedo no culto hoje que nós vamos explicar. E voltou o telefone para o irmão Diácono, ele disse, eu não disse que os seus problemas com o Gen iam acabar? Eu falei, irmão, mas não era desse jeito que eu imaginava, né? Eu preferia que fosse de outra forma. Mas, irmãos, eu agradeço a Deus que o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco. E naquela mesma ligação, ainda ali falando com eles, já chorando, e eu nem sei como que eu reagi ali àquela notícia. E ele falou, olha, tem uma outra notícia para você. Nessa mesma oração, o meu pai também foi confirmado para ancião, nessa mesma oração. E eu agradeço a Deus, irmão, porque o meu pai, a comum dele é Jardim Teresa Palma, em Poá, onde era a minha antiga comum. E as administrações são diferentes, eles não sabem quem vai ser levado ali para o Brás. E o Senhor fez essa grande obra, irmãos, na nossa família, porquanto na mesma oração foi confirmado o meu nome e o nome do meu pai também para ancião. Irmãos, a minha mãe, quando depois eu liguei para ela não sabia se ela chorava, se ela ria, ela ficou apavorada e ficou assim, sem saber o que fazer. Meu Deus do céu, o meu pai já era cooperador há 29 anos já do ministério, mas eu era novo. Irmãos, para os irmãos terem noção, eu nunca nem tinha pregado a palavra, nunca tinha atendido um culto. Eu fui auxiliar de jovens, e mesmo quando eu era auxiliar de jovens, o nosso cooperador tinha o costume de, na despedida, os auxiliares atenderem, pelo menos até o momento da palavra. Eu não quis, eu fiquei escondido ali no banheiro, e ele teve que atender. Nem no dia que eu fui despedir, eu atendi a reunião. Até em visita, nós íamos fazer as visitas ali para alguns músicos, eu ia sempre com o grupo da vida, nem visita, nem a oração eu abri, eu acho que eu só orava na oração do Gen mesmo. E isso foi no dia 29, a ordenação foi no dia 5 de agosto, e no dia 6 era o nosso primeiro culto. Segunda-feira, o culto das 8, culto lotado, irmãos. A nossa igreja, acho que é um pouco mais comprida que essa, lotada. E eu estava ali na frente, e o nosso irmão falou, irmão, pode atender o culto. Nunca tinha atendido um culto, irmãos. Primeiro culto, igreja lotada, subi não sei como, atendi o culto. Na hora da palavra, a minha mente, irmãos, era um branco total. E eu clamei muito a Deus. Eu falei, Senhor, eu estou aqui porque é a tua vontade. Eu não me candidatei a nada, não pedi nada, sempre te honrei, te louvei, com puro e sincero coração, mas o meu objetivo principal é a vida eterna. E o Senhor confiou esse ministério na minha mão. Senhor, me ajuda. E ali, irmãos, eu clamei ao Senhor. E oferecendo a palavra ali para vários irmãos, e eles já esperavam que eles não iam subir. E eu falei, eu vou esperar na vontade de Deus. Vamos ver qual é o movimento que o Senhor vai fazer. E eu dei alguns passos para trás, irmãos. Quando eu encostei as minhas costas na parede, glória ao nome santo do Senhor, veio uma parte da Bíblia. Eu falei, essa é a revelação. Eu nem sabia como era a revelação, irmãos. A minha mente era um branco total. Veio uma parte para ler, e eu li aquela parte, abri, li. E quando eu terminei de ler, que eu levantei os meus olhos, na Vila Moraes tem um paredão, de fora a fora, as entradas são laterais, e tem aquele paredão. Eu olhei assim, saíam letras douradas do fundo da parede, glória ao nome santo do Senhor. E eu fui lendo aquelas palavras, aquelas frases, e fui falando, e eu sentia que aquelas palavras entravam na minha testa e saíam na minha boca. Glória ao nome santo do Senhor. E de tempos em tempos, eu via como se fosse um flash de uma câmera muito forte, saindo do meio das irmãs, saindo do meio dos irmãos, do meio dos músicos, do meio das organistas, lá atrás, aqui na frente, glória ao nome santo do Senhor. Mas, irmãos, essas palavras, elas não eram na sequência. Por exemplo, A, B, C, D. Se for assim, todo mundo consegue saber que são quais são. Elas vinham assim, uma atrás da outra. Então, irmão Isaac, se tiver 3 letras, o irmão só vai ver a primeira. Mas eu conseguia ler. Glória ao nome santo. Aquelas letras vinham nesse sentido. E eu li aquelas frases, aquelas palavras, glória ao nome santo do Senhor. E eu fui, irmão, minha primeira palavra foi ditada pelo Senhor, glória ao nome santo do Senhor. Eu fui falando e a Irmandade foi glorificando, não lembro o que eu falei, não lembro como foi, glória ao nome santo do Senhor. Mas quando aquelas palavras pararam de sair ali da parede, eu falei, Deus seja louvado. E o Senhor falou no meu coração, essa é a minha palavra na tua boca, glória ao nome santo. Irmãos, a palavra é de Deus, glória ao nome santo do Senhor. Ai do homem que subir aqui com alguma coisa premeditada, glória ao nome santo do Senhor. A partir daquele dia, irmãos, fiquei tranquilo, vou subir sempre vazio, porque o Senhor nos enche na hora certa, glória ao nome santo do Senhor. Não precisamos, irmãos, nos preocupar
com o que vamos falar, nada, nada. O Senhor vai nos ajudando. Glória ao nome santo. E assim o Senhor tem nos ajudado, irmão. Não fez nem um ano ainda, mas o Senhor tem nos ajudado e a cada culto é de uma forma diferente e o Senhor muito tem nos ajudado. Glória ao nome santo do Senhor. Foi uma mudança muito grande, irmãos. Eu estava muito envolvido com a parte da música, 100% na música, mas o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, tenho certeza que nos levará até o final. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu comecei a tocar muito novo. Com 7 anos eu aprendi a música e comecei a tocar. E o meu pai na época era encarregado. E o único problema, uma pobreza, uma dificuldade, irmãos. Nós tínhamos um instrumento. Eu tocava na reunião de jovens, meu pai tocava no culto à noite. Ele era encarregado. No ensaio regional, eu tocava. Ele arrumava o instrumento, eu tocava, tinha 8 anos de idade. E no ensaio regional, irmãos, acho que foi em Itaquera, naquela época tinha bastante costume de pedir para as crianças tocarem sozinho, levantar. E nós tocamos ali, irmãos, um hino, o hino 425, Somos Joias, do Inário 4. E nós tocamos, mas o irmão falou, não, está muito longe, tem um aqui e outro lá. Vem nós éramos em 3 crianças, acho que dos 3 tinham 8 anos de idade. Vem os 3 aqui em cima. E nós subimos, irmão, subimos aqui e tocamos aquele hino 425. 3 crianças ali de 8 anos de idade. E estava eu e os outros 2. Quando terminamos de tocar, que ele falou que ele podia descer, aquele irmão segurou no meu ombro, glória ao nome santo do Senhor, e começou a profetizar a minha vida, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, e falou que o Senhor ia me ajudar, abençoar, que seria na minha vida, e fez muitas promessas, irmãos. Eu como criança, irmãos, lembro vagamente do que foi falado assim, mas quando eu cheguei no banco, meu pai estava se acabando em lágrimas ali, o Senhor visitando ele, uma dificuldade muito grande. E quando passou alguns tempos, chegou algumas semanas, um irmão ali da nossa comum falou, irmão, eu queria aprender a música, mas eu não posso ir no dia da aula. O irmão tem alguma outra alternativa? Meu pai falou, olha, você vai na minha casa. Então toda quarta-feira ele ia na minha casa para o meu pai ensinar música para ele. Passaram algumas semanas, aquele irmão foi muito rápido. Era um irmão na minha casa. Então toda quarta-feira ele ia na minha casa para o meu pai ensinar música para ele. Passaram algumas semanas, aquele irmão foi muito rápido. Era um irmão, tinha formação de mecatrônica, então ele tinha raciocínio muito rápido, ele entendia tudo muito rápido. Então a parte do bono ele passou bem rápido. Algumas semanas meu pai falou, já pode comprar o instrumento. E ele falou, eu vou querer tocar o instrumento que o irmão toca, sax alto. E nós fomos lá nas 5 esquinas, lá no centro de São Paulo. Foi ele e meu pai. E esse irmão tinha condições, dinheiro para ele não era problema, ele foi lá e comprou o instrumento mais caro, um instrumento importado, novo, na caixa. Pagou à vista, tinha condição, foi lá, comprou o instrumento e começou a estudar. Irmãos, eu imagino uma criança de 8, 9 anos de idade, vendo um sax novo, importado, tirar os plásticos. Eu ajudei a tirar os plásticos, os calços ali daquele instrumento. Né? E o meu instrumento velhinho, amarrado com elástico ali, a cortiça meio torta. Meus olhos até brilhavam ali quando a criança via aquele instrumento. E toda quarta-feira aquele irmão ia ali e tocava, eu ficava olhando aquele instrumento. Mas o Senhor tem caminhos, irmãos, para trabalhar e para beneficiar os seus. Glória ao nome santo do Senhor. E aquele irmão que ia muito bem, do nada, a mente dele travou. Ele aprendia uma coisa, desaprendia 3. Toda quarta-feira ele ia lá, irmão, vai à lição 10. Aí ele não conseguia, vai a 8, não conseguia. Vai a 7, irmão, mas você já passou, já estava na 15, agora vai voltando. E, inexplicadamente ele não conseguia mais evoluir. E foi assim algumas semanas, irmãos. E ao ponto daquele irmão ficar muito triste, ele chegou um dia e falou, eu vou desistir, eu estava indo bem, mas eu acho que o instrumento não é para mim. E até a parte teórica, ele não sabia mais as notas. Deu um branco na mente dele. E ele parou de ir na minha casa, mas passaram algumas semanas, ele chegou lá na minha casa com aquele instrumento. Ele falou, irmão, eu estava orando e o Senhor mandou dar esse instrumento para o filho do irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e o meu pai naquela época, meu pai falou, não, o irmão vai tentar, depois o irmão volta, e eu fico quieto, né? Deixa ele dar o instrumento. Ele falou, não, irmão, esse instrumento é do irmão. E deu aquele instrumento, e a partir daquele dia, esse foi o caminho que o Senhor movimentou para que nós tivéssemos. E a partir daquele dia, eu e meu pai começamos a tocar no mesmo ensaio. Então eu tinha um sax, ele tinha outro. Apesar da nossa dificuldade, mas o Senhor supriu a nossa necessidade. Mas a obra do Senhor, irmãos, o Senhor não precisa de nada do que é nosso. O Senhor não precisa tirar de um para dar para outro. O Senhor é rico, é dono do ouro, da prata. Glória ao nome do santo do Senhor. O Senhor fez os céus e a terra. Ele não precisa tirar de um para dar para outro. E passou alguns dias, aquele irmão voltou. Falei, irmão, me perdoa, mas eu quero voltar a estudar música. Meu pai, claro, irmão, pode voltar. E ele voltou, ele começou a repassar o Bona. E como foi da primeira vez, foi da segunda também. Ele rapidamente chegou ali na lição 78 do Bona.
E meu pai falou, irmão, tá na hora de pegar o instrumento, né? Se o irmão quiser, ó, o instrumento tá aqui, tá aí. Meu Deus do céu, não fala isso, né? Como criança, tá aqui o instrumento, irmão. E ele falou, não, irmão, esse instrumento é de vocês, o Senhor mandou dar para vocês. Eu vou lá comprar outro. E ele podia, irmão, podia comprar 10 instrumentos. Aí nós fomos lá de novo, numa mesma loja. Alguns meses depois, ele foi lá, comprou outro igualzinho, pagou à vista. Só que dessa vez foi diferente. Glória ao nome santo do Senhor. Para resumir, irmãos, em alguns meses, menos de um ano, ele já estava tocando na orquestra. Glória ao nome santo. O Senhor abriu a mente dele e estava tocando ele e o meu pai ali na orquestra. Glória ao nome santo. O Senhor tem caminhos, irmãos. O Senhor não precisa nada do que é nosso. O Senhor abre a mente. Tem caminhos para trabalhar na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu morava em Poá, aqui perto de Itaquá, Suzano, e quando eu casei em 2007, me mudei para Vila Moraes, e eu era auxiliar, filho do cooperador, cidade pequena ali, né? Nós mudamos para lá em 83, mais ou menos. Meu pai era da Vila Moraes e mudou para lá em 83, mais ou menos. Nós crescemos ali e conhecíamos todo mundo, mas na Vila Moraes eu não conhecia ninguém. Então eu chegava com o meu instrumento, tocava, saudava o irmão do lado e ia embora. E o nosso inimigo, ele é sujo, irmãos. Ele aproveita toda a fraqueza nossa para colocar alguma coisa no nosso caminho. E eu sempre congreguei, nunca fiquei parado, mas me veio um sentimento no meu coração. Assim, olha, se você parar de vir na igreja, ninguém vai sentir a sua falta. E aquilo foi invadindo meu coração, e às vezes, minha esposa está aqui, às vezes ela ia na igreja sozinha, às vezes eu ficava domingo. Não sei, irmãos, foi um momento da minha vida ali. E na semana eu não congregava porque trabalhava. E também, irmãos, para ser sincero, não me esforçava muito. Veio aquela frieza no meu coração. E veio isso porque na minha antiga comum eu conhecia todo mundo, e saudava, e conversava, ia para lá, ia para cá, e era aniversário, era visita aqui. E ali na Vila Moraes parecia que eu estava numa geladeira, me sentia ali sozinho. Embora estava ali com a minha esposa, tudo bem, tudo certo, mas sentia falta desse calor da irmandade. Não sei porquê, mas veio esse sentimento. E o inimigo é sujo, irmãos. Ele aproveita qualquer coisa. E aí veio esse sentimento. E eu fiquei com esse sentimento. Se eu não fosse mais, não faria falta. E eu tinha um terno só. Por opção, irmão. Eu trabalhava, minha esposa trabalhava. Nós tinha condição de comprar outro terno, mas tinha um único terno. E a minha esposa falou assim, olha, eu vou lavar esse terno porque está muito sujo. Eu falei, não mexe com isso, deixa aí, eu só congrego de domingo mesmo, não precisa mexer com isso não. E ela, para me agradar ali, foi lavar o terno e estragou o terno. O terno virou um chapéu velho, não dava para vestir mais, virou um... E para quem já não queria congregar, estava com esse sentimento, sem terno, era tudo que eu precisava. Mas, irmãos, as irmãs da obra da piedade e os irmãos diáconos, eles não só levam comida, não só levam cesta básica, não só levam roupa. Glória ao nome santo do Senhor. A obra da piedade não é só para matar a fome. A obra da piedade não é só para levar sapato, não é para levar roupa, não é para levar o leite da criança, a fralda. A obra da piedade é completa, é uma obra de amor, irmão. Glória ao nome santo. Um dia nós estávamos em casa, bateu as irmãs da obra da piedade lá na minha casa. Glória ao nome santo do Senhor. E elas falaram, irmão, nós estávamos orando e o Senhor revelou que o irmão está sem terno, mandou dar esse terno. Irmãos, e eu ainda na minha arrogância ali, falei, não, irmã, eu não preciso. Eu tenho condição de comprar. A irmã procura outro. Fui arrogante, moço. A irmã falou, irmão, esse terno veio por oração. Glória ao nome santo. Está confirmado. O irmão receba em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Quando ela falou isso, irmãos, o Senhor me libertou da hora. Glória ao nome santo do Senhor. E eu soube que o meu lugar era importante, glória, que eu era importante, o som do meu instrumento era importante, glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor mandou para longe aquele espírito que me rodeava, glória ao nome santo do Senhor. Depois comprei outros ternos, o Senhor me libertou disso, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. E eu sei, eu participei também com os irmãos diáconos do fundo musical. A obra da piedade. Aquilo que as irmãs da piedade, que os irmãos diáconos fazem, não é só levar. Não é. Irmãos, tem muita coisa envolvida. O Senhor pode curar uma alma. Glória ao nome santo, como fez comigo. O Senhor pode libertar, tirar das garras do diabo. Glória ao nome santo do Senhor. Uma alma. Glória ao nome santo, porque o Senhor nos assiste. Então, irmãos, o que temos que falar? Eu sou novo. Pouca experiência, mas
pude já provar o amor de Deus e o amor da obra da piedade na minha vida. Glória ao nome santo do Senhor. A obra da piedade, irmãos, é uma obra de amor. Não é... E se tem algum sentimento, eu contribuo, eu vou lá... Não faça assim. Dar por dar, não. Fazer por fazer, não. Glória ao nome santo. Faça com oração. Senhor, o que o Senhor requer de mim? Glória ao nome santo do Senhor. Porque é coisa santa, irmãos. Não é de qualquer maneira. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor vai fazer grandes obras. E depois nós vamos ouvir aqui, eu estava numa grande prova, numa grande tribulação. E o Senhor me atendeu. Glória ao nome santo. Não aparece o nome de ninguém. É o Senhor. E eu sou prova disso, irmãos. O Senhor me libertou através de uma obra da piedade. Não me envergonho, irmãos, de contar. Fui atendido, quando eu era criança, muitas vezes fui atendido pela obra da piedade. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje o Senhor nos abençoou, o Senhor nos colocou num lugar altíssimo. Glória ao nome santo do Senhor. Num lugar que nós nem imaginávamos. Mas tudo é a misericórdia do Senhor. Rapidamente, irmãos, o horário vai embora, mas o Senhor me toca para... Quando eu casei, irmãos, em 2007... Eu trabalhava numa empresa, nós casamos em setembro, no dia 8 de setembro de 2007, e tudo que estava ao nosso alcance nós fizemos. A festa, o nosso apartamento, eu trabalhava, a minha esposa trabalhava, então tudo ali na simplicidade, dentro das nossas condições, nós fizemos. Mas a única coisa que nós nem pensávamos, nem fizemos, nem planos, foi a nossa viagem de lua de mel. E eu estava ali um dia trabalhando, o meu diretor me chamou e falou assim, olha, César, anota aí, no dia 9 de setembro você vai fazer uma viagem para tratar esse assunto, eu fui anotando. Quando eu cheguei no final da página, eu lembrei que eu casava no dia 8 e a viagem seria no dia 9. Eu falei para ele, olha, me desculpe, eu acabei não prestando atenção, mas eu não posso ir nessa viagem, porque eu caso dia 8, dia 9 é o dia da viagem. Eu vou estar de férias, lua de mel, enfim, não tem como ir nessa viagem. Ele, não, então tá bom, me dispensou, eu voltei para o meu trabalho. Mas irmãos, quando o Senhor quer operar na nossa vida, Ele mexe no coração. Ele tem o mundo e os corações na sua mão. Glória ao nome santo do Senhor. É o coração de todos, é toda a humanidade. Não é porque está nos Estados Unidos, na África, o Senhor mexe aonde tiver que mexer. Glória ao nome santo do Senhor. E passou 2 semanas, aquele homem me chamou novamente e falou, olha, é o seguinte, o seu amigo lá quer que você vá para a viagem. Eu falei, que amigo? Ele falou, o filho do dono lá na Itália. Eu falei, ele não é meu amigo. Eu falei, nunca falei com esse homem, não conheço. Ele falou, pois é, ele quer que você vá na viagem e falou para eu me virar e é você que tem que ir. Eu falei, então você fala para ele que não dá, porque eu caso no dia 8 e dia 9 eu não posso fazer essa viagem. Posso fazer antes, posso fazer depois, mas nesse dia... Ele falou, não, vê aí o que você pode fazer. Eu falei, não posso fazer nada, tenho que fazer. E ele falou, tá bom, assim meio já contrariado. E... voltei para trabalhar, passou mais 1 semana, aquele homem me chamou novamente e falou, olha, não tenho o que fazer mais. O seu amigo lá quer que você vá. Irmãos, eu nunca falei com aquele homem. Nem sabia quem era esse homem lá na Itália, era filho do dono. Ele falou, é o César que tem que vir, irmãos. E assim, não era nem um trabalho que só eu poderia fazer. Era qualquer colega meu ali poderia fazer esse trabalho. Mas o Senhor mexeu no coração daquele homem lá na Itália. Glória ao nome santo do Senhor. E falou, o César que tem que vir. Se vira, dá um jeito. Irmãos, e aí aquele meu diretor falou, olha, eu vou fazer uma proposta aqui para você, estou até meio sem graça, mas vê se, me leva a mal. Você não quer, você casa dia 8, você não quer levar sua esposa para a Itália com a viagem para você? Irmãos, se virasse de cabeça para baixo não caiu uma moeda, eu não tinha nem para onde ir. Meu plano era pegar o carro, sair por aí e chegar até onde o cartão passasse. Até isso também estava difícil. Época de casamento, os irmãos sabem como que é. E eu falei, tá bom, eu vou falar com ela. Claro que ela aceitou de primeiro. Irmãos, para quem não tinha nenhum lugar para ir, nós estávamos indo para a Itália. Glória ao nome santo do Senhor, de lua de mel. E eu já estava feliz. Nós chegamos lá na Itália, eu com a minha esposa, eu avisei ela, falei, olha, nós estamos indo para a Itália, já é uma grande coisa, né? Sair do país, mas eu vou ter que trabalhar. E quando nós chegamos, aquele homem falou assim, o motorista nos pegou ali no aeroporto, levou pro hotel e falou, olha, 7 horas da noite, o diretor passa aqui para te pegar, fica pronto, ele vai te levar para jantar. Ele passou ali 7 horas, irmãos, ele nos levou num lugar, que era um castelo, ali em Torino, um lugar que eu acho que eu nunca mais vou entrar num lugar daquele. Minha esposa está aqui. E aquele homem foi pedindo coisa e eu assim, desesperado, falei, quanto vai custar isso? Meu Deus do céu. E aquele homem foi pedindo as bebidas e as comidas assim. E quando veio a conta, irmãos, eu olhei assim, só uma bebida daquele homem era o que eu podia gastar nos próximos 15 dias.
E eu fiquei assim meio, tirei a carteira, o cartão da empresa ali. Aquele homem falou assim para mim, olha, você aqui é meu convidado, e aqui você não paga nada. E mais uma coisa, não seja deselegante de ficar querendo pagar. Eu falei, tá bom, não vou ser deselegante. Fomos embora, aí no caminho ele falou, amanhã, 10 horas da manhã eu passo no hotel para te pegar. O motorista vai te pegar 10 horas. Eu falei, não, 10 horas é muito tarde, pode passar cedo. Eu falei, não, você está com a sua esposa, 10 horas eu passo lá para te pegar. 10 horas, irmão, nós ainda, o fuso do Brasil, a Europa está 5 horas na frente. Para mim foi ótimo. Então, 10 horas estava ali, o motorista me passou ali para me pegar. Quando foi 2 da tarde naquela empresa, ele bateu no relógio assim, eu estava numa parte de cima, assim, no mezanino, ele estava embaixo, ele fez assim para mim e falou, ó, pode ir embora, sua esposa está te esperando. Eu falei, não, tem trabalho, não sei o que. Olha o motorista lá te esperando. E ele falou, vai, não é uma ordem, pode ir. Saí 2 horas da tarde, cheguei no hotel, minha esposa ainda estava no fuso do Brasil, eu estava acordando. E ali, irmãos, saímos, cheguei ali, fomos passear na cidade, fazer compras. À noite, ele falou, à noite fica pronto que eu vou passar para pegar vocês 7 horas da noite. Eu pensei, bom, ontem foi a primeira noite, ele fez questão de caprichar, levar num lugar chique, né? Hoje eu acho que vai ser um lugar qualquer, comer uma pizza aí. Irmãos, de nada. No outro dia foi num lugar ainda mais chique. Num lugar, para entrar, irmãos, eu até tive que caprichar na roupa, porque não tinha nem... Era um lugar assim, suntuoso. Devia ter ali pessoas importantes, políticos, e nós estávamos ali. Só que dessa vez eu já estava mas eu sabia que eu ia pagar, já fui pedindo tudo, né? Tudo que vinha eu quero, pode, aceito. É o primeiro prato, o segundo prato e tudo. Minha esposa olhava assim e falou, você não vai sair daqui hoje, vai passar mal. Irmãos, isso foi, para os irmãos terem uma ideia, nós ficamos ali alguns dias, todos os dias eram esse nível de restaurante. Eles nos levavam ali em vários lugares, teve um dia que ele falou, amanhã você não precisa vir trabalhar, pega a sua esposa e vai trabalhar. Pegou uma moça que trabalhava lá com eles, falou, ela vai ser o motorista, e aí a gente ia passando, pegando as coisas, ele ia pagando atrás. Eu passava, pegava um sorvete, ela pagava, pegava alguma coisa, ela pagava, glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, tudo que eu colocava a mão, dava certo, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Eu chegava numa reunião ali, às vezes, chegava 10 horas da manhã, irmãos, numa reunião ali, e não sabia o que fazer, indecisão. Eu falava, e se a gente fizer assim? Todo mundo olhava e falava, ninguém pensou nisso, vamos fazer assim. Fazia, dava certo, glória ao nome santo do Senhor. 2 horas eu estava indo embora para casa, pro hotel. E chegou no final da semana, aquele homem me chamou e falou, olha, quebrou a máquina aí, da sua parte está tudo certo. Você, nossa, está tudo certo, mas o problema foi nosso, a máquina quebrou e você vai ter que ficar mais alguns dias. Se você não quiser ficar, da sua parte está tudo ok, você pode voltar para o Brasil, mas se você quiser ficar, vai ter que ficar mais alguns dias. Irmãos, daquele jeito, eu ficava até morava lá. E aí ele falou, mas é assim, ó, aqui em Torino, nós já conhecemos todos os restaurantes, aqui não tem mais nada para vocês conhecerem. Eu vou reservar um hotel em Milão e depois em Veneza. E aí depois vocês voltam. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, quem não tinha para onde ir, glória ao nome santo da lua de mel, se virasse de cabeça para baixo, não caiu uma moeda, glória ao nome santo do Senhor. Estava lá em Veneza, lá em Milão, glória ao nome santo do Senhor, passeando, glória ao nome santo do Senhor. Eu confesso, irmão, se me desse assim, ó, escreve. Você não vai pagar nada, escreve a lua de mel, a viagem dos sonhos. Irmão, eu não ia escrever a metade, não ia chegar nem perto do que o Senhor fez na minha vida. Glória ao nome santo do Senhor. Vale a pena, moço, glória ao nome santo do Senhor. Serve ao Senhor, seja fiel, glória ao nome santo do Senhor. Na fraqueza, se guarde, glória ao nome santo do Senhor. Porque o Senhor não desampara quem serve o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Irmãos, o Senhor fez essa grande obra na minha vida, irmãos. Grande obra. Quando eu voltei para trabalhar, estava até mais gordo. Aí voltei, meu chefe falou, bom, então agora você ficou lá trabalhando, então agora você tira as férias. Aí voltei e tirei férias. Deus é muito bom na nossa vida, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Ainda saí de mais 20 dias de férias, depois saí daquela empresa. O Senhor grandemente tem nos ajudado e nos abençoado. Glória ao nome. Irmãos, o Senhor não precisa nada do que nós. O Senhor tem tudo, tem o coração, tem a prata, tem o ouro. O que nós devemos é servir a Deus. Glória ao nome santo. Senhor, o que eu tenho que fazer na tua vontade? E o Senhor é aquele que vai colocando no nosso coração e Ele não fica devendo nada para nós, irmãos. O Senhor, tudo que a grande misericórdia que o Senhor tem para nos dar, que é a coroa da vida eterna, mandou o seu Filho Jesus Cristo, morreu por nós. Só isso já era tudo na nossa vida, não precisaria de maior. Mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que Ele faz essas obras na nossa vida, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E eu sou grato a Deus, irmãos, por essas grandes obras que o Senhor fez.
Termino rogando as orações de todos, porque estou nesse ministério, sou novinho, estou começando, preciso muito da oração de todos. Eu sou fraquinho, mas tenho certeza que o Senhor que nos trouxe aqui até aqui nos levará até o fim. Trago e levo a saudação para a Irmandade da Vila Moraes com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Seja louvado. Quero agradecer a Deus nesta noite por esta oportunidade de estar aqui congregado pelo batismo das águas, a promessa do Espírito Santo. Sou aqui de perto, sou de Santo André, bairro Campestre. Eu sou grato a Deus que ainda esses dias atrás estava deitado na minha cama e o Senhor me trouxe essa congregação, uma obra que o Senhor fez na minha vida aqui. E me lembrei que durante todos esses anos, algumas vezes o Senhor deu de congregar aqui, mas nunca agradeci a Deus por esta parte. E hoje, de uma forma bastante surpresa também, o Senhor preparou de estar aqui. E o Senhor compungiu meu coração, como disse o servo de Deus, com prazer de contar a obra que o Senhor fez, cumprindo a palavra dele na minha vida também. Em rápidas palavras, eu moro em Santo André, mas sou de uma cidade do interior chamada Itapeva. E quando menino, quando nasci, os meus pais já eram mais de idade para a época. Meu pai hoje tem 93 anos de idade, a minha mãe o Senhor já levou. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, de muita oração, e sempre nos ensinou a oração. E eu agradeço a Deus que sou caçula de 5 filhos. Quando tínhamos 7 anos de idade, recebemos a visita de um servo de Deus à nossa casa. A nossa casa era no final da cidade, num bairro bem simples, mas minha mãe tinha sempre o prazer de hospedar. É uma cidade que tem ali regional, hospital, enfim, alguns atributos ali que as cidades pequenas se encaminham para lá. E naquele dia tinha ido um servo de Deus ancião, um saudoso irmão de Apiaí, e ele foi para fazer uma consulta na segunda-feira com o médico, porque ia marcar a cirurgia da sua coluna, tinha um problema sério de coluna, passando em casa, foi hospedado em casa, depois do santo culto, da janta, fomos orar a Deus. E eu tinha só 7 anos, e quando fomos orar, o Senhor me deu oração pela primeira vez. Eu orei na frente do ancião, sem entendimento, orei na frente do ancião. Quando eu terminei de orar, o Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo, com a evidência de novas línguas. Outro dia o servo de Deus foi fazer o exame da sua coluna, Deus tinha libertado ele da sua coluna, Sou agradecido a Deus, como disse, a minha mãe sempre foi uma mulher muito firme. Eu tenho uma sobrinha, nós dois temos diferença de 2 meses de idade, e fomos criados juntos pela minha mãe, então como gêmeos nós dois. E numa das vezes que estávamos indo para a escola, nós dois, criança, chutando lata, brincando, eu e ela estudávamos na mesma sala, a minha mãe me entregou uma sacolinha e disse assim: Eduardo, passa na casa da Dona Maria, diz para ela que eu mandei esse presente para ela. Dona Maria era uma senhora já testemunhada alguns anos atrás, e ela sempre estava congregada, mas alguma coisa assim ela não sentia liberta para batizar, então tinha ali uma trava. E naquele dia nós fomos sempre indo para a escola, brincando, abrimos a sacolinha para ver o que tinha dentro, curioso. Minha sobrinha abriu, era um véu que minha mãe tinha mandado para Dona Maria e colocou de volta ali no saquinho. Quando cheguei na frente da casa da Dona Maria, antes da escola, bati no portão, ela pediu para entrar, estava no tanque, secou a mão, disse: olha, Dona Maria, a mãe mandou para a senhora esse presente. E quando a Dona Maria pegou aquele saquinho de papel assim, tirou de dentro daquela sacolinha, ela viu que dentro tinha mais um saquinho, e era um véu, não era um véu novo, mas era um véu limpinho, minha mãe tinha passado e mandado para ela. E quando na nossa frente assim, ela pegou o véu e desdobrou o véu, uma coisa assim, que precisa crer, eu era criança e lembro disso, de dentro daquele véu saíram 2 borboletas brancas, se beijaram na frente da Dona Maria e voaram. Deus converteu o coração da Dona Maria, no próximo batismo o Senhor chamou ela também. Eu sou agradecido a Deus, eu tinha 10 anos de idade, tive uma dor muito difícil, uma enfermidade. Lá no interior foi constatado que eu estava com um problema sério nos rins, um dos meus rins tinha parado, o outro rim estava quase parando, uma inflamação muito forte. Fui mandado aqui para São Paulo, minha irmã e meu cunhado faziam comum aqui nessa congregação, e chegamos aqui naquela semana, feito consulta, que eu me internar, eu no interior com medo de ficar no hospital, e assim então me liberaram para minha irmã ajudasse, cuidasse, ela era enfermeira, e morava aqui na Teodoro Sampaio. E aqui, então, no sábado, viemos congregar aqui, preocupado. Eu tinha só 10 anos, era uma criança. E naquele dia o Senhor mandou a palavra e disse assim: eu sou o Deus que liberta o câncer, eu sou o Deus que troca o coração, eu sou o Deus que liberta o rim, bendito santo é o Senhor. Não tenha medo, não vai ser para a morte, vai ser para nascer o filho da vida em alguém. 1987, glória a Jesus. Eu dou graças a Deus, isto foi num sábado,
terça-feira, meu cunhado pegou eu, a minha mãe, o meu pai, minha sobrinha, e foi dar uma volta em São Paulo, porque nós estávamos naquela ansiedade, aquela preocupação de criança naquele tempo. Lembrou que no Brás talvez tivesse alguma coisa, passou pela igreja, batismo no Brás, sentamos lá atrás, nunca tinha entrado numa igreja tão grande, glória a Deus, mas naquele dia o Senhor ali acelerou meu coração, saí pelo corredor para me batizar, glória a Jesus. Quando fui subir a escadinha, me pararam porque eu era muito pequeno, aleluia, me trouxeram o saudoso irmão Miguel Espina, estava na ponta do banco, e ele disse, meu cunhado veio correndo, perguntou para ele se, a primeira coisa que perguntou se estudava música, e ele disse, estudo bona. Então ele falou assim, tem a promessa? Tem sim, irmão. Então Deus abençoe, pode ir batizar. Eu fui me batizar, mas a minha mãe não tinha notado que era eu que estava indo batizar. Minha mãe sempre muito firme na doutrina. Então quando eu entrei no tanque, o Senhor me visitava com a linguagem, o Senhor foi visitando a igreja, e a minha mãe notou então que era eu que ia entrar no tanque. Então minha mãe lá atrás daquela igreja, ela disse, Senhor, é o meu filho, eu não queria que ele batizasse criança, Senhor. Depois não permanece, o B.O. fica com a gente, disse minha mãe para o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, saudoso irmão Gerbe estava nas águas, acho que eram os primeiros batismos dele, e ele, quando pôs a mão sobre a minha cabeça, o Senhor tomou ele foi no microfone e disse assim, aquele que Deus ama, Deus guarda desde o ventre da sua mãe. Glória a Jesus, me batizou, um mês depois eu estava de volta para minha casa, liberto daquela enfermidade. Já fez 36 anos que o amor e a misericórdia de Deus tem me mantido em pé nesta graça maravilhosa. Glória a Jesus, aleluia, o Senhor fez muitas obras, aleluia, na minha vida, com 29 para 30 anos, eu morando em Campinas, fez uma promessa na minha vida que viraria meu cativeiro, e eu entrei numa igreja e falei, Senhor, 29 anos, solteiro ainda, Senhor, aleluia, não tenho condições de ter uma família, uma casa, e aqui estou eu sozinho, Senhor, nesta cidade, e eu dou graças a Deus que naquele dia o Senhor mandou uma palavra e disse, filho, lembrei-me de ti, daqui 37 dias te dou um sinal, eu vou virar o teu cativeiro. 37 dias recebi um telefonema de alguém da cidade de Santo André, oferecendo uma vaga de emprego, junto daquela vaga pagaria a minha faculdade. Eu dou graças a Deus que o Senhor mudou a minha cidade, mudou meu estado civil, mudou a minha vida espiritual, mudou a minha vida material. Estou glorificando que a palavra de Deus cumpre na nossa vida. Dou graças a Deus, aleluia, que namorando a minha esposa, sempre brincava com ela e dizia, olha, quando nós tivermos filho, casarmos, tivermos filho, aleluia, aleluia, se for menina, meu nome é Eduardo. Eu disse, sim, todo Eduardo quer ter uma Eduarda, eu quero ter uma menina chamada Maria Eduarda. Se for menino, você pode escolher o nome. Brincava com a minha namorada na época, e então o Senhor preparou o nosso casamento. Os anos passaram, hoje temos 16 anos de casado, aleluia, o Senhor não nos permitiu de ter filhos, mas há 5 anos atrás, recebi um telefonema, glória a Jesus, ancião da minha igreja, dizendo que tinha sido orado e confirmado como cooperador de jovens da minha igreja. Glória a Jesus, nunca imaginei isso, nunca procurei isso, nunca fui na reunião de jovens da minha comum congregação, mas dou graças a Deus que, como um sinal de Deus, quando entrei no primeiro culto, que a Irmandade sabendo, aleluia, da notícia, com o meu violino na mão para tocar, no corredor da igreja encontrei uma menininha loirinha, ela pulou no meu pescoço e disse assim, irmão Eduardo, estou tão feliz que o irmão vai ser o nosso cooperador de jovens. Ela tinha 10 anos, fui para o meu banco chorando, aleluia, glória a Jesus. Quando sentei no banco, a voz do Senhor falou comigo, filho, como é o nome dela? Eu falei, Senhor, Maria Eduarda. Ele falou, eis aí a tua Maria Eduarda, vou te dar muitos filhos. E eu estou glorificando a Deus que a minha reunião de jovens é bastante infantil, e o Senhor tem nos preparado muitas crianças e muitas obras de crianças o Senhor tem feito lá na nossa comum também. Uma das últimas que o Senhor fez, recebemos uma menininha autista na nossa comum com 3 anos de idade. Os pais moravam em Guaianazes, venderam o que tinha, conseguiram um tratamento ali em Santo André, mudaram para lá, trabalham home office, enfim. E na primeira reunião de jovens que chegou aquela menina, aleluia, auxiliar, não sabia direito quem era, entregou o versinho do recitativo para ela, e ela junto com as menininhas no primeiro grupo subiu aqui no púlpito para recitar, glória a Jesus, e o microfone, criança ama microfone, pelo menos os meus lá ama microfone, e o microfone foi parar na mão dessa menininha, e ela ali no recitativo falou umas 3 palavras daquele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando terminou o recitativo, que abriu a liberdade dos testemunhos, a mãe levantou e disse, irmãos, eu peço perdão, nem tenho liberdade para agradecer a Deus, mas eu queria agradecer a Deus, eu nunca ouvi minha filha falar nenhuma palavra, e hoje eu ouvi ela falar 3 palavras aqui no recitativo. Dou graças a Deus, ainda hoje ela recitou sozinha lá na nossa reunião de jovens, aleluia, o Senhor está fazendo uma obra linda, aleluia, estamos aqui glorificando a Deus. Sou grato a Deus, irmãos, tantas obras o Senhor tem feito, libertado um menino de 10
10 anos da depressão, desde os 5 anos de idade, de síndrome de ansiedade generalizado. O Senhor fez uma obra linda com esse menino, hoje já tem 14 anos também, o Senhor fez essa obra. E com uma Maria Eduarda também, uma menininha, aleluia, que tinha alergia ao leite, à proteína do leite, não poderia ficar nem no ambiente onde fervia o leite, não podia tocar em coisa que tinha leite. Numa das vezes a sua glote fechou e por 10 minutos ela não entrou em óbito. Então a situação era muito difícil, os pais com uma condição financeira muito boa, já tinham tentado tratamento em vários lugares, andavam com uma injeçãozinha de adrenalina na bolsa, porque se ocorresse alguma coisa, aplicava nela e dava tempo de chegar no hospital. Aleluia. Um dia, ensinando as crianças a pedir oração na reunião de jovens, aleluia, alguém, a sobrinha dela, a priminha dela, disse assim: olha, pela Duda, pela alergia da Duda, em resumo, irmãos, foi apresentado ela naquela reunião de jovens, e eu dou graças a Deus, o Senhor preparou uma visita lá, um mês depois na casa dela, foram 17 crianças, eu e minha esposa e uma auxiliar de jovens, e naquela visita foi muito lindo. Quando dobramos o joelho para orar, uma daquelas meninas orava e dizia: Senhor, tem misericórdia da Duda, Senhor, ela é uma criança, ela gosta das coisas que as crianças gostam, o maior sonho dela é comer um Kinder Ovo, Senhor, aleluia, e ela não pode comer nada que tem leite, liberta ela, pelo amor do teu nome. Eu dou graças a Deus que aquela menina parou de orar, terminou, o menininho de 12 anos, aleluia, começou a orar e dizer: Senhor, glória a Jesus, tu abriu o mar para Moisés passar, tu tirou Daniel da cova dos leões, e foi dizendo os milagres que Deus fez, e disse: Senhor, troca o sangue da Duda, Senhor, glória a Jesus. Eu dou graças a Deus, irmãos. Terminou aquela reuniãozinha, criança volta a ser criança, correndo, comendo, brincando, aleluia. A mãe se encheu de fé, irmãos, aleluia. Já tinha 4 anos e meio a Duda, aleluia, daquela luta. A mãe tem uma fábrica de bombom, de chocolate famoso. A filha nunca pôde experimentar o chocolate. Ela se encheu de uma fé tão grande, foi falar com o esposo, e o esposo, mais reticente, mais razão, disse: ah, minha esposa, ela vai ficar mais traumatizada, vai que ela não ficou boa ainda, vai ficar mais traumatizada. E o assunto esfriou uns 3 meses, irmãos, aleluia, não teve coragem de testar, ficaram de marcar um exame para fazer com a Duda, e assim, irmãos, acabaram não marcando e nem fazendo. Mas eu dou graças a Deus, uns 3 meses depois, no aniversário, chamaram nós lá, foi 30 crianças nesse dia, aleluia, era o aniversário da prima da Duda, aleluia, e o presente que foi pedido para nós era uma reuniãozinha com as crianças lá na casa da Valentina, e fomos lá, e tocou hino, e cantaram, e contaram obra. Na última oração, para resumir, irmãos, aquele menino de 12 anos estava lá, e na oração ele dizia: Senhor, aniversário da Valentina, abençoa ela, dá saúde, dá paz, alegria para ela, mas nós não podemos esquecer da Duda. A Duda está aqui, Senhor, tu abriu o mar para Moisés passar, troca o sangue da Duda, glória a Jesus. Isso foi numa quarta-feira, irmãos, o coração encheu de alegria de novo daquela mãe. Na sexta-feira foram na pizzaria, e a borda da pizza sempre era da Duda, mas naquele dia a mãe cortou a borda da pizza, pôs um pedaço de mussarela, aleluia, em cima, e deu para Maria Eduarda. Ela comeu, não aconteceu nada, glória a Jesus. No sábado de manhã, tomou café na padaria, quando passou no caixa, pegou um Kinder Ovo, pôs na bolsa. Depois do almoço, aleluia, ligou o celular, gravou um vídeo e me enviou, glória a Jesus, glória a Jesus. Entregou o Kinder Ovo para Duda e disse: Duda, come, esse é o presente que a mãe está te dando, glória a Jesus. Ela abriu o Kinder Ovo, nem ligou para o brinquedinho, tirou a casquinha, aleluia, do chocolate. Quando deu a primeira mordida, disse: mãe, tem gosto de leite. A mãe disse: tem leite, filha, pode comer. Deus libertou a Maria Eduarda por completo, glória a Jesus, aleluia. Nunca mais teve alergia, e o Senhor fez esta grande obra, glória a Jesus. Depois de uns 6 meses, teve algum problema no rim, teve que fazer alguns exames, fez os exames de todas as alergias. Eu não sei precisar exatamente o percentual, mas era algo como 0,007, era o mínimo que poderia ter da alergia ao leite. E a Duda, naquele dia, no exame, deu 0,00007. O Senhor lhe tinha libertado a Maria Eduarda. Então, sou agradecido a Deus por estas obras, perdoa o tempo tomado, mas estou feliz de estar aqui nessa noite, agradecendo a Deus. Aqui, irmão Paulinho, que nós temos grande consideração. Naquela época ainda era jovem, e me lembro que quando ali, logo depois que o Senhor me libertou, aleluia, daquela enfermidade, sentado aqui neste banquinho, eu tinha 11 anos de idade, o Senhor me deu oração, aquela igreja lotada aqui, glória a Jesus. Eu dou graças a Deus, aleluia, que a força não é a mesma, mas o Senhor é o mesmo na nossa vida. Eu sou glorificado a Deus nesta noite, por esta força, por esta alegria. Deus seja louvado. Amém. O nome de Deus está sendo glorificado.
Última obra, eu não vou provar a igreja, nem o ministério, nem meus companheiros que estão aqui, mas eu agradeço a Deus. O Senhor preparou onde eu lá na Baixada Santista durante uma época da minha vida. Irmãos, naquela ocasião, fiquei durante um tempo a trabalho naquela cidade. Eu estava num culto, irmãos, congregado como esse, numa glória santa, que envolvia a conta da igreja. E levantou a mão para testemunhar. E esse irmão anunciava para a igreja, ora Deus pela minha filha, por nome de Sara. Minha filha tem 12 anos de idade, foi acometida da meningite profunda, foi desenganada da medicina. Irmãos, eu sentado no meio da orquestra, irmãos, uma coisa eu falo para a Irmandade. Dinheiro, irmão Leandro, não tem, mas uma coisa que Deus colocou dentro do meu coração foi o dom da fé. O dom da fé, onde acreditar e de crer, de acreditar no milagre de Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu já creio, irmão, já no início dessa obra que eu vou contar para essa igreja. Eu já creio por fé, irmão, de anunciar para esse povo que o dom da fé, o dom de crer, o dom de acreditar está caindo agora no meio dessa igreja. Glória a Deus nessa altura. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquele momento que ele testemunhava, Deus visitou meu coração e disse: meu filho, vai acabar o culto, saúde o servo de Deus e fala para ele que na preparação de Deus você vai no hospital visitar essa criança. Irmãos, acabou o culto, o Senhor falou pela segunda vez, na terceira vez acabou o culto, eu saudei o servo de Deus e falei para ele: irmão, se um dia na preparação de Deus o Senhor preparar de eu visitar tua filha dentro do hospital, não me autorize. Ele disse: irmão Leandro, se Deus te mandar, você vai rápido, porque a minha filha já está no estado terminal. E eu comecei a buscar a palavra, irmãos, e toda a palavra que eu buscava, Deus dizia, Deus anunciava: aonde você entrar, eu vou entrar junto contigo, aonde você colocar tua mão, colocarei aqui em cima, o que você falar, eu falo por ti, meu nome será glorificado. Irmãos, eu agradeço a Deus, e 2 meses para frente se passaram, irmãos, numa quinta-feira à tarde, estava eu trabalhando, irmãos, quando eu escutei a voz muito clara, irmãos, como humana, que dizia dentro do meu coração: meu filho, diante da palavra, hoje é o dia que eu te quero dentro do hospital. Senhor, é hoje que eu te quero lá dentro. Irmão, liguei para um companheiro para ir junto comigo. Logo em seguida, irmão, liguei para o papai daquela menina, saudei com a paz de Deus e disse: irmão, hoje é o dia que Deus tem preparado de visitar tua filha dentro do hospital, não me autoriza. Ele disse: Leandro, primeiro eu quero te fazer 2 perguntas, eu quero que você me responda. Eu disse: irmão, pode perguntar. Leandro, Deus te mandou dentro do hospital para visitar minha filha. Eu falei: irmão, Deus te mandou dentro do hospital para visitar tua filha. Leandro, você tem certeza que é Deus que está te mandando lá dentro? E eu falei para ele: irmão, eu tenho certeza que é Deus que está me mandando lá dentro. Do outro lado ele começou a chorar, ele chorava muito, irmão, sem parar. E eu perguntei para ele: irmão, por que o irmão está chorando? Ele disse: Leandro, porque se realmente Deus tivesse te mandado dentro do hospital para visitar minha filha, Deus tinha mandado você 2 dias atrás. Eu perguntei para ele: irmão, por que 2 dias atrás? Porque Deus Pai, Leandro, recolheu minha filha Sara para o seu reino de glória, e tudo está acabado na nossa vida nesse exato momento. A minha filha está dentro do necrotério, está aguardando, irmãos, fazer a liberação do corpo da minha filha. Irmãos, tem um grande grupo de irmandade presente, a minha esposa está dentro do hospital, irmãos, naquele momento comecei a tremer do outro lado. Eu disse: Deus, e agora, o que vai acontecer naquele momento? A mesma voz falou dentro do meu coração: meu filho, diante da palavra, eu disse que eu quero você dentro daquele hospital. Fala para ele que você vai visitar essa menina. Falei para ele essas palavras no telefone. Ele disse: Leandro, vai, mas vai em bastante comunhão, porque a minha filha já não volta mais. Chegamos no hospital, realmente, tinha um grande grupo de irmandade, todos choravam pela partida da menina Sara. Os médicos explicando para os familiares o procedimento que havia feito durante os 2 dias que se passaram. E naquele dia seria feita a liberação do corpo daquela criança. Quando uma doutora veio na minha direção e a doutora perguntou: o que vocês me ensinaram a fazer aqui? Eu falei: doutora, nós viemos visitar a Sara. Ela disse: não, vocês não vieram visitar a Sara, e sim vocês vieram visitar o corpo da Sara. Eu disse: doutora, eu preciso ver essa menina agora, onde que ela está. Ela disse: Leandro, lá na área restrita, ninguém pode entrar. Está vendo toda essa multidão que está aqui? Toda essa multidão está aguardando o corpo dessa menina. Daqui a pouco ela vai ser liberada e todos vocês vão poder ver ela. Ela viu que eu estava insistindo muito para poder ver aquela menina. Ela disse: tudo bem, eu estou vendo que vocês estão insistindo, eu vou autorizar vocês subir, só que tem um problema. Eu quero ir junto com vocês, eu quero ver tudo que vocês vão fazer. Vocês vão ter 1 minuto para subir, vai ter 1 minuto para descer. Igreja, vamos para uma sala especial, se trocamos e entramos dentro daquele necrotério, aonde eu perguntei para a doutora foi encostada na porta, diante de vários corpos, um do lado
do outro. Eu perguntei para a doutora, onde está o corpo da menina Sara? Disse, Leandro, está na penúltima pedra, todos os corpos cobertos com lençol branco, glória ao nome do Senhor. Eu fui na direção daquela menina, descobri o rostinho dela, glória ao Senhor, os seus bracinhos cruzados, glória a Jesus, o Nazareno, a sua barriga costurada toda de qualquer jeito. Eu comecei a conversar com aquela menina, Sara, em quantos lugares que você não passou, em quantas terras que você não pisou, hoje tem uma cidade inteira que está chorando por você. Ô Sara, onde que você está? Quando eu comecei a conversar com aquela menina, a doutora encostada na porta, sua boca se abriu, a lágrima caiu sobre a sua face, ela gritava, meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? Irmãos, dou graças a Deus, eu escutei uma voz que dizia comigo, meu filho, para de conversar com essa menina agora, e busca a minha face em oração. Caímos de joelho para orar, apresentando a Sarinha na mão de Deus, mas quando nós orávamos, a doutora gritava mais alto ainda, meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? No meio da oração eu escutei a voz que dizia, meu filho, eu canto um hino para essa menina, hino que eu vou cantar, 425, ao voltar com grande glória, Jesus Cristo Redentor, prepararás a sua joia para o reino destruidor. Cantamos o primeiro verso, a glória de Deus entrou dentro daquele lugar. No segundo verso eu coloquei minhas mãos sobre a mão dela, eu senti como na minha mão a mãozinha dela começou a se esquentar. A igreja amada, a comunhão de Deus. O terceiro verso daquele hino, a menina Sara deu um pulo na pedra, ele disse, Leandro, eu quero terminar de cantar esse hino. A certidão de óbito na mão balançando, o senador juntamente com a irmandade presente. Vai naquele quarto, Deus fez um milagre. Sobe para o Nicodério, Deus fez um milagre. Quando os médicos entraram dentro daquela situação, daquele quadro terrível, e viu aquela menina sentada na pedra, cantando, somos joias preciosas da coroa do Senhor. Somos belas, muito formosas, somos joias de valor. O doutor caiu do lado, outro desmaiou pro outro, outros gritavam, verdadeiramente Deus existe, verdadeiramente Deus existe. Mas quando a sua mãe saiu correndo para querer abraçar aquela criança, eu disse, mas espera um pouquinho, eu preciso conversar com a Sara primeiro. Ô Sara, conta pro Leandro onde é que você estava. Ela disse, Leandro, eu vou te contar onde é que eu estava. Deus me levou num lugar celeste, santo e bonito. E Deus falava para mim, Sara, você está vendo esse espaço vazio aqui? Sim, eu estou vendo. Esse espaço é para aquele que foi fiel na terra. Onde vai morar comigo aqui em cima. Aqui são os umbrais de ouro, as pedras preciosas. Aquele que está passando é Miguel, aquele outro é Salatiel. Mas Sara, você está vendo aquela multidão lá embaixo? Aquela multidão chorando por você. Você vai voltar para a terra. Eu preciso operar uma obra, um milagre. E meu nome tem que ser glorificado. Mas antes de você descer para a terra, dizendo Deus para aquela menina, você vai dar um recado pro Leandro. Você vai falar para ele que é onde ele contar essa obra na comunhão. O mesmo anjo que está aqui agora com você do teu lado. Olha a ordem para ele começar a descer na terra. A única do Espírito da morte. Deus vai mandar embora. Tem vida aí da glória a Deus. Tem vida aí da glória a Deus. Eu agradeço, Deus por tudo. Hoje a Sara está com 18 anos de idade. Uma menina que canta, louva, profetiza. E o nome de Deus está sendo glorificado nessa noite. Igreja, glória ao nome do Senhor. Isso aqui não é fantasia nem conto de fada. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Se nós crescemos de verdade, houvesse fé no nosso coração, obras maiores. Eu outro dia que atendi um batismo lá perto de mim, Paulínia, uma cidade vizinha nossa, Senhora, atravessou o riozinho, já é Paulínia. E lá, irmão, é da cidade, batiza pouquinho. É 5, 7, 2, né? Mas aquela noite Deus se agradou e tinha chamado 59. Só que também o relógio foi. Deu 11 horas. E eu saí.
E já falei para o ancião, irmão, você que está presidindo, irmão João, vai encerrando, aí já ora, já agradece, pelo amor de Deus, está tarde demais. E ele fez isso, eu saí da igreja. O Zé Carlos estava na igreja, né, irmão Zé Carlos? O Zé Carlos, meu amigo, estava na igreja. Saiu da igreja, não tinha mais ninguém, uma igrejona dá umas duas dessa aqui, não tinha mais ninguém, uma meia dúzia de irmãos limpando a igreja. Eu queria saudar uns irmãos que estavam lá, mas não tinha mais ninguém, estava todos nos seus carros já, ligando o carro para ir embora. E aí eu estou lá, saudando alguém que estava lá, conversando com o saudoso irmão João Ancião. Vem uma irmã com a sogra. Uma sogra com um crucifixo bitelão assim por cima da blusa. Uma veinha, vem. Falei, pronto, quer ver? A Nora, passei as mãos ali, falei, amém. Minha sogra, eu não pensei que hoje ia batizar. Criado com as freiras. Mas não batizou. Eu não tenho dom de anunciar, eu tentei segurar a velha na prosa, né? Falei, vó, Deus não chamou a senhora, não. Falei assim, filho, chamou mesmo. Mas agora já acabou? Falei, mas eu volto nas águas. Não! Um trabalhão desse, uma velha que nem eu, filho. Falei, vó, trabalho é partir daqui sem saber para a senhora vai. A senhora sabe para a senhora vai? Sei não, filho. Falei, então, esse que é o problema. E aí tentei ganhar a avó, mas não. Quando ela queria ir embora, eu puxava outro assunto. Aí, de repente, eu falei assim, quantos anos a senhora tem? Adivinha? Eu dei uma olhada assim, né, rapidinho. E já vou dar um conselho para quem não tem zóio bom, não fale nada, viu? Você não tem noção de idade, mas não chuta, não. Outro dia um amigo meu foi falar para o ancião que ele tinha 72, ele tinha 62, quase na morte sem liberdade. Eu olhei assim e falei, a senhora tem uns 66. Falou, filho, que bom, eu tenho 86. Falei, vó do céu. Agora eu que estou preocupado, a senhora já dobrou o cabo da Boa Esperança, vó. E tentei, mas não deu não dei conta não. Boa noite, senhor, Deus que abençoe. Aquela mãozinha sequinha, já a pele desgrudando, sabe? Sinal que a estrada está chegando no fim. E ele foi embora assim, fiquei triste, falei, essa não cansa mais não. Mas irmão, terminou, ela foi embora, veio uma jovem senhora de uns 20 e poucos anos, casada, de calça jeans, chorando, fazia assim com a mão. Falei, quando seu filho, irmão Larico, Deus me chamou, e eu resisti, não estou aguentando agora, o que eu faço? Falei, você quer batizar? Mas já acabou, falei, mas eu volto nas águas. Não faz isso, falei, agora. Entrei para cá, lá, falei para o saudoso irmão João, estou voltando. Ele fez assim, falei, irmão João, relógio não serve a ninguém, vamos aproveitar. Querendo dizer, perdido por mil, perdido por milhão, mesma coisa. E entrei nas águas, irmão. Enquanto põe aquele macacão de novo, aquele negócio é duro, hein? Vocês não usaram ainda, né? Mas estão louquinhos para usar, né? Glória a Deus. De vez em quando entra água, irmão, porque batiza gente grandão, a água desce por aqui, assim, vai lá no pé. Depois para tirar aquilo, ela pega ar, quase arranca a perna da gente o diabo. E vai, coloca aquilo. Enquanto eu me troco para voltar, vocês acreditam que a igreja encheu de novo? Voltaram tudo para a igreja. E começaram a tocar hino sem ninguém pedir, vamos morrer, vamos. Irmão, fiquei assustado. Batizei a jovem senhora, 60. Quando eu fui sair, as irmãs, irmão Larico, calma, tem mais uma. Avó. E eu fiquei sabendo que é vivo ainda, isso foi em 2010, está vivo ainda. Mas estou contente, irmão, salvou ela, glória a Deus, né? Então, irmão, eu gosto de tudo quanto é coisa nessa obra de Deus, mas o batismo para mim é prato cheio. Só que se eu for vir atender algum aqui em Rio Preto, avisa aí que vai acabar. Às 11 não digo, porque aqui é mais perigoso, né? Mas, Deus vai guiar, né? Batismo é uma coisa que não dá para prever, irmão. Tem batismo que é rapidinho, porque bateu outro dia, eu fui em Pedreneira, batizou 6, aí acabou cedo. Mas em Sumaré outro dia, o Melindo foi me ajudar. Chamei ele foi me ajudar, o saudoso. Ele ficou assustado, porque ele ficou na presidência.
Eu estou na minha cidade? Não é porque é minha cidade que eu estava abusando. Aí, irmão, o senhor chamou 79. Como é que vai terminar? Começava às 7h30. Fala para mim, como é que acaba 10 horas batimos com 79 pessoas? Tem o hino, oração, palavra e a lerdeza. E ele na presidência, hora que deu 10 horas, ele falou assim para o nosso ancião mais velho lá: Maíto, é 10 horas e o larico está carmo lá. Deu 10h30, ele continua carmo, meu Deus do céu. Aí, para não dar um infarto nele, eu saí. E o senhor chamou 79. Uma criança chamou o 433, que era o 454 agora. Irmão, Deus começou a chamar uns moços de uma igreja, que vocês sabem que é. E chamou uns 12, assim, fez fila no corredor. O Mormelindo chorava de ver. Batismo é bonito, gente. Quem não tem prazer em batismo, faz favor, não vem não. Quem tem que vir no batismo tem que ter prazer de Deus chamar as almas, irmão. Vocês pensam o quê? É salvação, é passaporte para a vida eterna, escapará do inferno, irmão. Se a gente pensasse bem o que é um batismo, a gente ia ser um pouco mais crente, irmão. Quanto tempo demora para tirar um visto para os Estados Unidos? Agora está demorando mais de 1 ano. E passaporte, e visto, ainda pode chegar lá, o americano não vai muito com a cara da gente e manda voltar no mesmo avião. E demora um tantão. E pro céu. Como Deus deu para o Luiz Carlos esses dias, que eu fiquei tão assustado. Quando receber aquela voz, desse buraco aqui que você vai ser lançado, nunca mais você sai. Olha, irmão, Deus está me visitando aqui. Se tem algum testemunhado aqui, pensa nesse assunto, meu filho. Pensa nesse assunto, minha filha. Perdoa eu quase não... Irmão, eu estou aqui sentindo a presença de Deus como se estivesse no batismo. Esquece esse negócio que você está pensando que Deus chama e Deus não chama. Você já foi chamada desde que nasceu. Não tem questão de chamar, não chamar, não. O senhor, outro dia estava num batismo aqui em Palmeira do Oeste, e eu li essa parte que fala: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Existe opção, irmão? Existe meio termo? Mas tem alguém que fala batiza, às vezes sem entender, depois não permanece. Irmão, não tem nada disso. Já vi moço batizado com 12 anos, está firme até hoje, tem 75 anos de idade, 80, e já vi gente grande casado batizar e não permanecer. Não tem lógica. A lógica está nisso aqui, ó. Recebam eu também o temor de Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus também nessa noite, pelo Senhor ter me chamado na sua graça, e me oferece a coroa da vida eterna se eu for fiel até o fim. Agradeço a Deus de ter nascido num lar de pais crentes. Já se completou 58 anos que Deus me chamou nessa graça. Irmãos, agradeço a Deus que eu estava aqui na comunhão. Lembrei de uma obra que sinto de contar para a Irmandade. Isso faz uns 40 anos atrás. Morava na cidade de Matão, perto de Araraquara. E foi um irmão de São Paulo, com a sua esposa e seu filhinho, fazer uma visita para nós, estava de férias, e foi ali passar uns dias com nós, ficou 15 dias, todo dia nós congregava, todo dia nós fazia visita, mas teve um dia que ele estava sentado na cama de manhã, preocupado, e eu perguntei para ele: o que foi que houve? Ele falou: eu tive uma revelação, eu vi um casal de japonês parado na graça. Você não conhece nenhum casal de japonês nessa cidade? Eu falei: não, nessa cidade não tem casal de japoneses. Mas aqueles dias nós congregando em Araraquara, depois do culto nós fomos fazer uma visita, e eu perguntei para aquele irmão se ele conhecia um casal de japonês parado na graça, e ele falou: eu conheço, só que é em São Carlos. Aí na volta comentei com o irmão que em São Carlos tinha um casal, e ele falou: então nós precisamos congregar lá. E na sexta-feira seguinte, irmão, nós somos em 5 irmãos congregar em São Carlos. Congregamos na congregação do Tijuco Preto, e Deus mandou a palavra: vocês não vão embora dessa cidade sem fazer o que vocês vieram fazer aqui. Vai fazer aquela visita que eu tenho uma obra para fazer naquela casa. Só que nós não sabíamos onde era. E quando terminou o culto,
os músicos tocavam aquele último hino, e tinha um irmãozinho de palitozinho branco tocando violino, e o arrepiozinho me visitou e pôs um desejo de perguntar para aquele irmão se ele conhecia um casal de japonês parado na graça. E quando ele terminou de tocar, eu fui lá e perguntei para ele se ele conhecia um casal de japonês que estava parado na graça. Ele falou, eu conheço. Aí eu chamei o irmão e conversaram. E o irmão falou, não, é esse o casal que Deus me mostrou, é esse mesmo. Então vamos lá. Só que o irmão falou, eu não posso ficar junto com vocês, eu mostro onde é a casa e vou embora. E nós estávamos em 5 irmãos. Aí eu falei, tá bom, irmão, não tem problema, só ensina onde é. E ele ensinou a nós onde era a casa. E falou, é essa casa. Eu falei, Deus abençoe. E fui lá, apertei a campainha e lá saiu um japonês. Eu falei, paz Deus. Ele falou, amém. E eu senti de falar para ele, eu sou da cidade de Matão. Tem mais um irmão que está comigo, que é da cidade de Matão. Tem um da cidade de São Paulo, outro da cidade de Santa Ernestina e outro da cidade de Gavião Peixoto. E ele tinha orado ao Senhor e falado, só aceito visita se for irmãos de outra cidade. Bendito é o nome do Senhor. Aí ele deixou nós entrar na casa. E ali tinha um jogo de sofá de 3 e 2 lugares, nós sentamos. E o irmão sentou num banquinho, como se fosse um banquinho de órgão assim. E por 5 minutos ninguém falou nada, ficou todo mundo quieto. Mas de repente Deus tomou aquele irmão lá de São Paulo, na linguagem japonesa, e foi falando em japonês, foi falando em japonês. De repente aquele irmão japonês fez assim, como se fosse dar um caretê, e deu um salto e começou a falar em japonês também. E de repente Deus desceu naquela sala, e quem não era selado com a promessa, Deus selou em japonês. E quem era selado, Deus trocou a linguagem, ficou tudo falando em japonês. Irmãos, e foi uma presença de Deus tão forte, irmão, e ficamos por muito tempo assim falando a linguagem. E de repente, quando parou aquela manifestação, o irmão disse assim, vamos agradecer a Deus. E nós pusemos o joelho no chão. Irmãos, Deus já tinha me levado naquela casa em espírito. Eu vi aquele tapete verde, aquele jogo de sofá, aqueles quadros na parede. Irmão, também vi lá fora aquelas plantas. E falei, meu Deus, eu já estive nessa casa. Vou falar para esse irmão que eu já estive aqui. Mas ia falar, só saía em japonês, não conseguia falar em português. Irmãos, e de repente aquele irmão lá de São Paulo começou a orar em japonês. Orou 1h30 em japonês, irmãos. E quando levantamos da oração, a esposa do irmão já estava com o véuzinho na cabeça ali também, e ele disse assim para nós, a obra está pronta, irmão, Deus abençoe. E nós saímos daquela casa sem entender o que tinha acontecido naquela casa, porque nós não tivemos uma interpretação de linguagem, nem Deus revelou nada, irmão. E eu fiquei preocupado e comecei a congregar lá em São Carlos, para ver se eu sabia o que aconteceu com aquele casal de japonês. E peguei amizade com o Júnior, que é filho do ancião da Central, antiga Central. Irmãos, eu expliquei para ele a situação, para ele achar o casal de japonês, e passou uns 5 meses, encontrei com o Júnior, e ele disse assim, irmão, eu encontrei com o casal de japonês, e eles falaram assim para mim, que foi 5 irmãos brasileiros, falando em linguagem japonesa na sua casa, e falaram que Deus ia preparar a passagem de avião, que ele ia para o Japão, ele ia na cidade tal, no bairro tal, na rua tal, no número tal, e evangelizar, e deu o nome de alguns japoneses, e a obra de Deus começou no Japão. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço a Deus, irmãos. Nós subimos um morro, fui junto com a minha esposa, muito difícil de nós subir, irmãos, e nós com cesta básica nas costas, chegamos lá numa casa, o irmão estava deitado numa cama, uma casa que não tinha móveis nenhum, sabe, cozinha assim, só com uma prateleira de madeira, um fogão a lenha, não tinha mesa, não tinha nada, e Deus tinha preparado um caminhão cheio de móveis, irmão, para nós pôr na casa da Irmandade. Mas eu entrei naquele quarto, e o irmão deitado na cama, eu perguntei, o que você tem, irmão? Ele falou, eu fiz uma operação. Irmão, quando cheguei em casa, nossos filhos estavam passando necessidade, e eu fui trabalhar assim mesmo na roça, estourou todos os pontos da cirurgia, e está tudo infeccionado. Falei, levanta a camisa aí, deixa nós ver. Ele levantou, irmão, estava feio o negócio mesmo, tudo infeccionado. Falei, irmão, você tem que ir no médico agora, tem que pôr você nas costas e descer. Irmão, mas quem que vai descer esse morro aqui, carregando eu, sou muito pesado. É só Deus. É só Deus? Então nós vamos orar agora. E pusemos o joelho no chão, e Deus tomou a boca de um servo e disse, infecção e enfermidade que está nesse corpo, em nome do Senhor Jesus, seta vai para as trevas. Eu não sei se vocês crêem, mas no outro dia nós fomos levar roupa, estava sequinho, o Senhor libertou.
Nessa mesma cidade, irmãos, nós somos no lugar onde eu acabei entendendo, aonde tiver um justo, a casa não perece. A irmã 14 filhos, e tinha um monte de filhos cheio de criança, tudo mãe solteira, as meninas. Irmãos, e quando chegamos naquela casa com 2 cestas básicas, irmãos, eu me lembro até que eu tinha ido na casa do irmão Botapeiro, muitos já ouviram falar, era um irmão que morava lá em Guarulhos, e ele chegou assim, falou assim para mim: médico, você vai entrar numa casa e tem 8 crianças, e ali faz 3 dias que não come. E eu vi aquele monte de criança, fui contar, tinha 8 crianças, me lembrei. Daí perguntei para a moça: faz 3 dias que vocês não comem, né? Ela é. E quando nós chegamos com a cesta básica, ela já foi acender o fogão de lenha para pôr ali a água para ferver, para fazer alguma coisa. Irmãos, só a irmã crente, mas tudo aquela família, a casa não pereceu, bendito é o nome do Senhor. Mas vizinha essa casa tinha que atravessar uma pinguelinha. Irmãos, nós atravessamos a pinguelinha com uma cesta básica nas costas, e quando chegamos lá, na casa, veio uma moça andando que nem um cachorrinho de 4, assim, de joelho, andando. E quando ela chegou na cozinha, daquele jeito, aquele cabelão arrastando no chão, irmãos, eu perguntei para ela: é assim que a irmã anda? Ela falou: é assim que eu ando. Eu falei: mas como? Como é que você faz para congregar? Ela falou: eu vou de joelho até, atravesso a pinguelinha aqui, fico na rua ali esperando o irmão passar com o seu carro para me levar para congregar, e eu não perco um culto, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, aí nós fomos orar, e Deus tomou a boca num servo e disse: Senhor, na cidade grande, quantas moças desobedientes tem, que corta o cabelo, que se pinta, que usa saia rachada, saia transparente, saia curta, e nós olha para essa moça, Senhor, ela dentro da doutrina, com cabelão, com saião, Senhor, e aquelas moças andam de pé, e essa aqui anda de joelho. Senhor, entra agora nesse corpo dessa moça, entra nos ossos, entra no sangue, entra nos globos vermelhos, nos globos pretos, em nome do Senhor Jesus, sai e vai para as trevas, bendito é o nome do Senhor. Isso foi, irmão, em setembro. Em dezembro, Deus preparou um outro caminhão com mais de 100 cestas básicas, e estava eu e minha esposa, e nós fomos atender essa casa. Para nossa surpresa, você sabe quem veio nos atender? A irmã Gracinha. Deus libertou. Irmão, nós temos muita obra para contar, mas vamos deixar para uma outra oportunidade que Deus prepara. A Irmandade ora a Deus para nós. É tão bonito um crente levantar na frente e falar: eu agradeço a Deus no dia que o Senhor me chamou na graça. Mas mais bonito é o dia que esse servo aqui estiver dentro de um caixão, e esse povo em volta cantando um hino de funeral. Aleluia. E Deus tomar a boca daquele que está presidindo e falar: esse venceu o pecado, venceu a vaidade, venceu o diabo, só resta a coroa da vida eterna. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.